Fala, minhas águias, professor Aislan Garcia na área, passando aqui para dar continuidade à nossa revisão aí geral para o concurso da Polícia Civil do Ceará. Democratizando o estudo, estamos aqui de forma gratuita no nosso canal do YouTube, que muitas vezes não é tão movimentado, né? Por causa dos nossos compromissos que nós temos no nosso dia a dia, tá? Então, para ajudar vocês, estamos aqui para fazer essa aula, né, com todo o coração, com todo amor, com todo carinho, para tentar ajudar você a acertar o máximo de questão possível nessa provinha, tá certo? A aula de hoje é ainda sobre lógica proposicional. Quero falar com vocês sobre negação e equivalência, que aí eu tenho certeza que pode estar uma questãozinha dessa na sua prova, tá certo? Vamos iniciar falando sobre negação. Vamos falar sobre as principais regras de negação e as principais regras de equivalência. Não dá para ver tudo sobre negação, não dá para ver tudo sobre equivalência, mas as principais regras vai ser dada a partir de agora, tá certo? Então, olhe só. O que é que nós vamos estudar aqui? Negação de proposição, tá? A negação de proposição. Quando é que uma proposição composta, uma é a negação da outra, né? É quando a tabela verdade de uma é oposta à tabela verdade da outra proposição. Se der oposto, é porque é negação, tá? Uma proposição é a negação da outra. Porém, o que é que acontece? Eu vou precisar construir tabela verdade para encontrar a proposição que é negação da outra? Não. Existem algumas regras que fazem com que você consiga identificar facilmente quando é que uma proposição é a negação da outra. Você vai ter que decorar as regras, tá certo? E aí, lógico que o passo a passo se dá analisando o conectivo, né? Eu canto até uma musiquinha para a galera lembrar, né? Se vier a negação, eu não resisto. É só analisar os conectivos. Quando vier a questão de negação, primeira coisa a se fazer é analisar os conectivos. Quando analisar o conectivo, você vai ter que buscar lá na sua memória a regra daquele conectivo, a negação daquele conectivo, entendeu? O primeiro que eu trago aí é a negação do i, a negação do conectivo e, a negação da conjunção. Existem duas regrinhas, tá aí, ó. Regra 1, vou mostrar para vocês como é que funciona, como é o passo a passo, bem bonitinho para vocês, tá? Então, apareceu aqui, ó, o passo a passo. Primeiro você nega tudo, troca o i pelo ou. Simples demais, tá? Então, o bizu até coloca aqui, ó. Negou tudo aí. Negou tudo pra quê? Pra você lembrar disso aqui, ó. Lembrar junto comigo. Aí. O i troca pelo ou. Ó. E nega tudo, certo? Então, se você tem aqui, ó, a negação, tá vendo o tiozinho aqui, ó? A negação desse conectivo aqui, você vai trocar o i pelo conectivo ou, que é o vizinho, né? O p você nega, fica não p. O q você nega, vira não q. Beleza? Um exemplo que eu posso trazer para vocês é, vamos lá, Yasmin estuda e passa no concurso. No concurso. Se eu pedir a negação dessa frase, a negação, o que é que você vai fazer? Pegar o i e trocar pelo ou. E negar tudo. Hein? Yasmin estuda, fica como? A negação disso. A negação disso fica. Yasmin não estuda. Aí o i vira ou. Ou passa no concurso, fica. Não passa no concurso. No concurso. Beleza? Simples assim, bem objetivo. Tá certo? Bem objetivo. Aqui é a forma simbólica, que você representa a negação de uma proposição, tá? Aí, questão na tela. Tá aqui, ó. Só você vir aqui comigo e tentar resolver. Ó. Faz aí para ver se você aprendeu. Ó, sabendo-se que não é verdade que o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais. É correto afirmar que, tá vendo? Aí você pode até dizer o seguinte, professor, aí não tem a palavra negação. Sim, mas tem esse aqui, ó. Não é verdade que. Quando aparece não é verdade que, é porque ele quer que você negue a proposição que vem logo após. Ó. Você vai negar essa proposição. Tá? Não é verdade que, é falso que. Né? Você pode usar a regrinha de negação. Se não tiver, né, alternativa, aí você usa a regra da tabela verdade. Mas normalmente tem. Né? Normalmente tem a resposta. Tá? Então, conectivo I, lembre-se da musiquinha. Se vier a negação, eu não resisto. É só analisar os conectivos.
O que é que você vai fazer? Ó, na azul, conectivo. Conectivo não é I? É. O que é que você faz? Troca pelo OU. O I trocou pelo OU. Pode ser essa alternativa, essa alternativa, essa alternativa ou essa. Letra E já tá fora. Beleza? Aí nega tudo. Policial militar pode dormir? Fica como? Policial militar não pode dormir. Aqui já tá fora, que ele não negou. Aqui tá certo. Policial militar não pode dormir. Aí o ou, aí pode usar a viatura? Fica como? Não pode usar a viatura. Tá aqui o gabarito. Aí. Gabarito, letra B. Matou a questão. Simples e objetivo e direto. Agora, lógico que eu gosto muito também que o aluno também aprenda a representar de forma simbólica. Policial militar de serviço pode dormir. Vou botar assim, D de dormir e pode usar a viatura. Usar a viatura. Eu quero a negação disso aí. De forma simbólica é o I troca pelo OU. Dormir fica não pode dormir. E usar a viatura fica não pode usar a viatura. Beleza? Show de bola. Só que você consegue fazer no olho, né? Então não precisa você fazer isso aqui. Aí você faz logo direto. Compreende? Aí vamos aqui, ó. A próxima. A próxima regrinha. Também a regrinha do I. Só que a gente chama de regra 2, tá? Qual é o passo a passo, professor? Mantenha a primeira. Você vai trocar o I pelo cientão e vai negar a segunda. Você vai ver lá na frente que isso aqui vai ser substituído pela regra do mané. Por que a regra do mané? Porque você mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira, nega a segunda. Só que há uma troca do conectivo I pelo conectivo cientão. Entendeu? Essa regra do mané tanto usa do cientão para o I, como usa do I para o cientão. Entendeu? Usa tanto do cientão para o I como do I para o cientão. Beleza? Aí, show de bola. Você pode usar tanto esse bizu aqui como também esse aqui, ó. Se mantém, então nega, né? Para você lembrar que mantém a primeira, nega a segunda, tá? Mantém a primeira, nega a segunda. Aqui de forma simbólica tá aqui, ó. Mantém a primeira, o P, ó. Aí troca pelo então, nega a segunda, não o quê? Um exemplo que a gente pode fazer vamos lá. Sei lá, João, João vai estudar e não joga bola, não joga futebol. Cuidado com isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é que uma galera erra. Quer ver, ó? Eu quero a negação disso aqui, ó. Negação. Negação. Como é que ficaria? Você vai trocar o I pelo cientão, né? Não é aquela regra tradicional, que é trocando pelo U. Aqui é trocando pelo cientão. Então, como é a regra? Mané. Só que lembre que troca pelo cientão. Então, se troca pelo cientão, começa com si, ó. Se, aí mantém, né? Se João vai estudar, então, trocou pelo cientão, hein? Então, aí nega. Não joga futebol. Quando negar, não joga futebol, fica como? Joga futebol. Tá? Você tem que tomar cuidado, porque se a proposição tiver negada, quando você nega, ela vira afirmativa. Se ela tiver afirmativa, quando você nega, ela vira negativa. É sempre essa ideia, tá? Aí, ó, questãozinha na tela. A negação da frase. José é professor e não trabalha de manhã. Veja que a questão está pedindo o quê? A negação. A negação é equivalente a qual? Primeira coisa que você faz é trocar o I pelo U, né? Você vê aqui, ó, que a letra A já está fora, porque é um I. Ó. Você vê aqui um U. Se você é um cara que só conhece aquela regra 1, você corre o risco de marcar a letra D e pronto, ir para a próxima. Só que você erra. Né? Você vê aqui que trocando o I pelo OU, beleza, tá certo. Só que você tem que negar tudo aí. José é professor, tem que ficar. José não é professor, certo. Só que tem que negar outra também. Não trabalha de manhã, tem que ficar como? Tira o não, né? Quando você vai negar o que tá negado, vira afirmativo aí. Não trabalha de manhã, fica. Trabalha de manhã, só que ele repetiu o não, ó. Por isso que não é o gabarito. Aí você vai dizer, vixe Maria, e o I pode virar assim então? Pode. Usando qual regra? A regra do mané. É, ó. Não sabia, professor, que a regra do mané pode ser usada no i e no cientão. Pois é, usa tanto no i como no cientão. Então fica assim, ó, mantém a primeira.
Se José é professor, pronto, aqui o gabarito, letra B. Ó. Mantenha. Se José é professor, então, ó, não trabalha de manhã, tem que negar. Ó. Quando você nega, você tira o não. Fica trabalha de manhã. Tá vendo? Gabarito, letra B. De forma simbólica, fica assim, ó. José é professor e não trabalha de manhã. Tá assim, né? A frase. Eu quero a negação disso. Vou usar o mané, né? Mané. Fica assim, ó. Mantém a primeira. José é professor. Se José é professor, então, aí não trabalha de manhã, fica trabalha de manhã. Tá? Que vai cair aqui na letra B. Beleza? Show de bola. Negação aí pra vocês. Regrinha do I, passada com sucesso, tá? Vamos pra próxima regra. Próxima regra é a regrinha do OU. É a mesma coisa da do I. Nega tudo, troca o OU pelo I. É tanto que o bizu é o mesmo. O nome do bizu é negou tudo. Troca o I pelo OU. Ou troca o OU pelo I. E nega tudo, tá? Troca o I pelo ou pelo I, nega tudo. Essa regra, ela é para os dois conectivos, tá? De forma simbólica, tá aqui, ó. O ou vai ter que virar I, o P vai ter que virar não P e o Q tem que virar não Q. Trocou o conectivo, negou tudo. Um exemplo, né, que eu posso mostrar aqui para vocês é Aislan é professor ou é, sei lá, ok, atleta. Atleta. Se eu for negar isso aqui, fica como? Negação disso. Negação. Fica assim, ó. Aislan não é professor. Professor. Aí o ou vira aí. E não é atleta. Beleza? Pronto. Neguei. Vou mostrar isso na prática, nas questões, né? Ó, questãozinha na tela. A negação da proposição composta. Paulo é delegado. Ou Carlos não é escrivão. É representada pela proposição. Ó, a negação, né? O ou tem que virar aí. Pode ser letra A, pode ser letra D ou pode ser letra E. Você elimina B, você elimina C. Beleza? Aí Paulo é delegado, fica Paulo não é delegado. Então já elimina A. E elimina E. Gabarito D. Ó. Não precisa nem terminar tudo. Entendeu? A própria questão já vai eliminando. Tá? Então Paulo é delegado, fica Paulo não é delegado. Aí aqui é interessante, porque aqui tá Carlos não é escrivão. Quando você nega uma proposição que já está negada, ela vira afirmativa. Hein? Carlos é escrivão. Tá? De forma simbólica. Aí Paulo é delegado ou Carlos não é escrivão. Quando tem um não, bota o tiozinho aqui para representar. Aí quando você vai negar o ou, ele vira aí. Aí nega tudo. Paulo é delegado, fica Paulo não é delegado. Carlos não é escrivão, fica Carlos é escrivão. Beleza? Então pronto, show de bola. Questãozinha aí feita para você. Beleza? Show. Vamos para a próxima regra. A próxima regra é a regra do conectivo sim então. Lembre-se da música. Se vier a negação, eu não resisto. É só analisar os conectivos. Analisa os conectivos. Primeira coisa que você faz para quando vai resolver uma questão de negação. Então, o se então é a mesma regra que nós aprendemos naquela do i. Ó. Mesma coisa. A regra do mané. Você mantém a primeira, ó. Mantém a primeira, nega a segunda. Só que nesse meio termo aí, entre manter a primeira e negar a segunda, tem que haver uma troca de conectivo. Se então troca pelo i. Ó. Do mesmo jeito que o i trocou pelo se então troca pelo i. Há essa troca aqui, ó. Beleza? Há essa troca quando envolve negação. Tá? O bizu tá aqui, ó. Se liga no bizu. Quem é Mané? Mané é o jogador, né, de futebol. Mantém a primeira e nega a segunda. Mané é o cara que teve destaque nesse timezinho aqui, no Liverpool. Mané. Mantém, nega. Mantém e nega. Tá? Eu costumo dizer muito essa frase, ó. Mantém e nega. Por quê? Porque aí eu lembro do i. De trocar o se então pelo i. Mantém e nega. Então, se então vira i. Entendeu? Aí uma frasinha que eu posso colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Uma frase. Se estudo, então passo. Se eu pedir por um acaso a negação dessa frase, a negação, você vai escrever como?
Você vai escrever mané, né? Mané. Eu sempre gosto de escrever aqui, ó, o, o bizu, ó, em cima da questão, ó. Mané. Aí eu boto o i aqui pra lembrar, ó, que é mantém e nega. Então, mantém, estudo, aí i, aí nega. Passo, fica como? Não passo. Beleza? Mané. Mantém e nega. Estudo e não passo. Show de bola? Então é isso. Vamos lá. Nessa próxima questãozinha aqui, ó. Aí vamos lá, ó. Agora é importante também você saber, né, como é que funciona de forma simbólica, né? É porque ficou aqui em cima, hein? Eu vou reescrever aqui embaixo, para vocês aprenderem também como é que faz de forma simbólica. Pentam o quê? Aí um tiozinho aqui na frente. Para negar é mané, ó. Mantém e nega. Aqui, ó, de forma simbólica, beleza? Aí vamos para a questão, vamos praticar isso aqui em questão, hein? De acordo com a lógica de proposições, a negação da frase. Se Paula estudou, então foi aprovada no concurso. Né? A negação. Se Paula estudou, então foi aprovada no concurso. Lembre da regra. Não é a negação que ele quer, ó. Negação, ó. Então você vem e escreve aí. Mané. Mantém e nega. Aí você já pode fazer, sabe o quê? Ir fazendo pelo conectivo. O se então não troca pelo i? Tu já vai procurando a alternativa que tem o i, ó. Letra A já elimina. Aqui tem o i. Letra C já elimina. Letra D já elimina. Ah, então gabarito é a letra B. Exatamente. Então faz só conferir, ó. Paula estudou, mantém, ó. Paula estudou. Trocou o então pelo I, ó. Fui aprovada no concurso? Foi aprovada no concurso? Nega, né? Não foi aprovada no concurso, certo? Aí, Paula estudou. Se Paula estudou, então foi aprovada. Se eu quero a negação, fica como? Mané, ó. Mantém. Paula estudou e não foi aprovada. Está aqui, ó. Beleza? Letra B. Vamos lá. Você já viu a regra do i, a regra do ou e a regra do se então. Agora eu quero mostrar para vocês a regra do se somente se. Vamos dar uma relembrada como é que funciona a regra do se somente se. Na verdade são várias regras, né? Só que aqui eu vou trazer a principal, tá bom? A principal regra é muito simples, é só você manter as duas proposições e trocar o se somente se pelo ou. De tabela você aprende o ou, que é a mesma coisa. Você troca o ou pelo se somente se e mantém as duas, tá? Então o bizu é ou mantém, né? Então tá aqui, ó. De forma simbólica, ó. Aqui não se somente se. Então troca pela disjunção exclusiva, pelo ou. Aí mantém as duas. Essa é a principal, né? Principal regrinha. Tá bom? Acho que tem outras também, né? Nega uma das duas, aí mantém o conectivo, né? Enfim, essa é a principal. Acho que essa aí é, tá suficiente para vocês levarem para a prova, tá? Se precisar estudar as outras extras, né? Aí você pode depois estar dando uma procurada aí no nosso material no Instagram, tá? Aqui o Instagram do professor. Dá uma pesquisada, eu acho que tem para vocês lá uma postagem, né? Falando sobre as negações. Aí você pode estar dando uma analisada depois, tá bom? Show de bola. Aí vamos lá. Um exemplo, né? Deixa eu ver um exemplo aqui. Estudo se e somente se trabalho. Trabalho. Aí se eu quiser usar, né, achar a negação dessa frase, uma delas é essa aí. Estudo, na verdade começa com ou, né? Ou estudo ou trabalho. Beleza? Você troca o se, somente se, pelo ou. Simples e objetivo. Beleza? Essa é a principal regra do se somente se. Lá na frente eu trouxe a outra regra também, que é a segunda principal do se somente se, que usa a equivalência lógica, tá? Segura aí que daqui a pouco eu mostro a vocês. Ó, na prática aqui, ó, a negação da proposição. Um adolescente vai a um centro socioeducativo se somente se for infrator. Ele não quer a negação disso aí? Qual é a primeira coisa que eu procuro? A disjunção exclusiva. Ou, aqui na letra C. Ó. Eu faço só conferir se está certo mesmo. Um adolescente vai a um centro socioeducativo ou é um infrator. Certíssimo. Só fez trocar o conectivo. Show de bola. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para você
A outra regra do ou é a mesma coisa do se somente se, ó. Mesma coisa. Aqui você tem uma disjunção exclusiva, ó. A negação dela fica o quê? Trocou pelo se somente se e mantém as duas. Não tem muito moído, não. Se você tiver essa frase aqui, ó. Ou estudo ou trabalho, né? A negação da frase, negação fica o seguinte: estudo, se e somente se trabalho. Beleza? Estudo, se somente se trabalho. Bem simples e bem objetivo. Tá? Essa é a principal regra do ou. Tem outras também, né? Como eu falei, se precisar, você pode depois estar analisando aí no nosso Instagram. Deixa eu ver mais o que eu posso fazer para vocês aqui. É isso, né? Aí vem aqui para as questões agora. Tá aqui, ó. Questãozinha na tela que diz o seguinte: esse texto aqui bem grande, desnecessário. Eu vou começar a leitura daqui, ó. Considere, né, a disjunção exclusiva. Ou uma pessoa é rica ou essa pessoa é pobre. Assinala a alternativa que identifica corretamente a negação. O ou vira se somente se. E vai estar aqui no gabarito letra A. Uma pessoa é rica se somente se essa pessoa é pobre. Gabarito letra A. Beleza? Show de bola. Aí eu trouxe algumas questõezinhas aqui, agora, com outra pegada. Aí você vai dizer, como assim, professor? Porque se você perceber, as questões que nós fizemos até agora foram questões que envolvem, como é que eu posso falar para vocês? Proposições compostas que têm apenas duas proposições simples. Mas se vier uma proposição maior, como é que eu faço, professor? Como é que eu faço para negar? Por exemplo, essa aqui que está aqui na tela, que caiu na Polícia Civil da Bahia. A negação da seguinte proposição. Se você perceber, essa proposição aqui, ó, ela é uma proposição que tem três proposições simples. Ó. O U, o R e o S. Ó. Aí como é que eu faço para fazer a negação dessa proposiçãozinha aqui, ó, que está aqui na frente, ó, aqui em cima? Como é que eu faço para fazer a negação disso? Aí é que tá. Né? Pode vir assim, de forma simbólica, ou pode vir em forma de texto. E aí é que eu peço ao aluno para escrever, né, a frase, quando ela vier muito grande, de forma simbólica, para você poder aplicar a regra. Né? Aí tem que ter uma base aí, tá? Tem que ter uma base de lógica proposicional. Né? Primeiro, quem é o conectivo principal? É esse então ou é o conectivo ou que está aqui do lado? Se então ou tá lá. Né? Aí, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Eu percebo que o conectivo principal é o se então. Por quê? Porque é o que resolve por último. O que se resolve por último é o conectivo principal. Tá? Então, se o se então é o conectivo principal, é ele que você vai utilizar a regra. Porque ele não quer a negação, ó. Ele não pediu aqui a negação. Então, a negação do se então, qual é? Vai usar a regra dele? Mané. Mantém e nega. Então, você vai manter o U. Aí lembre de trocar pelo conectivo I, ó. E aí vai negar isso aqui, ó. Só que você vai negar o quê? Vai negar o que está dentro do parênteses. Para você negar o que está dentro do parênteses, você vai olhar que é um conectivo ou. Quando eu vou negar o conectivo ou, fica como? Vai trocar o ou pelo i e vai negar tudo. A negação de R vira R. Né? Negar a negação de R vira R. Nega o que está negado, vira afirmativo. E negar o S vira não S. Você vai procurar essa alternativa aqui, ó. Que vai estar aonde? Vamos ver. O gabarito vai estar aqui, ó, na letra B de balão na banca, o S, se vir uma questãozinha dessa. Beleza? Deixa eu mostrar outra. Aí. Olha aqui. Vamos lá. Meu cachorro agora se esperneou, viu? Viu alguma coisa lá fora. Mas vamos lá. Admitindo-se que P, Q e R sejam três proposições. Assinala a alternativa que apresenta a negação da proposição. Primeira coisa, identificar o conectivo principal. Tem o se então e tem o i. O conectivo principal vai ser o se então. Por quê? Porque é o que resolve por último. Se então é o conectivo principal porque ele fica por último para ser resolvido. Né? Fica fora do parênteses, ele fica por último para ser resolvido. A gente chama de conectivo principal. Então você vai aplicar a regra dele. Regra do se então, hein? Qual é a regra do se então, professor? Mané também. Mantém a primeira, o P, e troca pelo I, ó, nega a segunda. Você vai negar tudo isso que está dentro do parênteses. Tanto você pode deixar assim, ó, negando, pode ter esse gabarito aqui,
Você vê que não tem. Se não tem, é por quê? Porque ele já botou o resultado já da negação direta aí. Resultado da negação direta. O I troca pelo ou, o que fica não que e o R vira não R. Né? Negação dessa proposição aqui. Ó. Que a gente viu aí logo no começo da aula. Então aí o gabarito vai ser qual? Vamos lá. O gabarito vai ser letra C, ó. De caveira, né? C de civil. Beleza? É isso. Show de bola. Tudo bem. As questões podem vir assim, com símbolos, mas podem vir assim também, ó. Como caiu na Polícia Civil da Paraíba. E nesse caso vai vir uma questão, né, com um texto maior. Né? E aí você tem que saber também aplicar a negação quando vem uma situação dessa, em forma de texto. Assinala a opção que representa a proposição que seja logicamente equivalente à negação. A negação. Negação da seguinte proposição. Se João participar do concurso e discursar, vírgula, né? Então ele será premiado. Será premiado. Aí eu vou escrever de forma simbólica para aplicar a negação. Ó. Se João participar do concurso, vou botar assim, ó, participar do concurso e discursar, D, então será premiado, P. Eu não sei vocês, mas fica claro que o se então é o conectivo principal, né? A frase aqui está começando com se, ó. Né? E veja que só tem o se então e o i. Se só tem o se então e o i começou com se, então o conectivo principal se então. O parênteses fica aqui, ó, no i. Para demonstrar que o se então é o conectivo principal. É o sentido principal do texto, né? Aí eu vou e aplico a regra do se então, hein? Que é o mané. Você vai manter a primeira. A primeira é tudo isso aqui, ó. João participa do concurso e discursa. O João participará do concurso e discursará. Né? Então já vou procurando esse gabarito aí, ó. João tá aqui, ó. João participará do concurso e discursará. Letra E, ó. João participará do concurso e discursará. Tudo certo. Aqui tá fora que ele negou. Então ou é a letra C ou é a letra E, o gabarito. Aí trocou pelo I, trocou. Trocou pelo I e aqui trocou pelo mas. O mas, só lembrando, que é um sinônimo do I. É um sinônimo do I. É uma conjunção, né? Conjunção. Você tem que aprender também sobre os sinônimos dos conectivos, hein? Pode estar na sua prova também, né? Aí se você não soubesse que o mais era o I, né? Aí você vai marcar a letra E. De forma errada, né? Então, beleza. Mantém a primeira, beleza. Aí nega a segunda. Deixa eu botar aqui, ó. Mantém a primeira. Mantém a primeira. Aí I nega a segunda. O P vira não P. Ou seja, será premiado? Vai ficar não será premiado. Aqui tá fora porque ele repetiu. Aqui ele não será premiado. Olha onde é que tá o gabarito. Letra C. Beleza? Show de bola, hein? Questão muito interessante. Tá? Eu ainda trouxe outra. Do Instituto Consulplan. Tá aqui, ó, pra gente treinar. Vamos treinar, vamos treinar, ó. Considere que o candidato ao concurso do Ministério Público da Bahia faz a seguinte declaração. Se irei trabalhar no MPBA, então farei um bom trabalho ou serei aprovado no estágio probatório. Dentro das regras de lógica, qual é a negação? Vamos escrever isso aqui de forma simbólica. Irei trabalhar, botar só o T. Então, lembrando que o então, né, é a setinha, tá? Farei um bom trabalho. Botar assim, BT, bom trabalho. Ou serei reprovado. Botar R de reprovado. Beleza? Lembrando aqui que nesse caso, o parênteses fica aqui, ó. Conectivo. Beleza? A frase tem um sentido principal do se então, é. Se, porque começa com se. Ó. Se tem o se e o conectivo ou se e o conectivo i, o principal sempre é o se. Ele sempre vai ficar fora do parênteses. Então, nesse caso aqui, você aplica a regra. Qual regra, professor? A regra do se então, né? A negação que ele quer. Manel. Você mantém a primeira, ou seja, irei trabalhar no MPBA. Irei trabalhar. Aí lembre de tocar pelo I. Ó. E, vamos lá. Irei trabalhar no MPBA e. Irei trabalhar no MPBA e. Aqui assim, então tá fora, fora e fora. Então é A ou B, gabarito. Aí nega. Vai negar tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui você nega. Conectivo ou vira aí. Aí fica, farei um bom trabalho. Fica, não farei um bom trabalho. Não farei um bom trabalho, certinho. Ó. Aí agora matou. Aqui é um I, aqui é um O. Gabarito letra A. A de águia, né? Ó, pega a águia aqui aparecendo. E aí serei reprovado? Fica como? Não serei reprovado. Aí não serei reprovado no estágio probatório. Beleza? Interessante que é a mesma frase, ó, só muda um conectivo.
né? Ele esqueceu de trocar o conectivo aí na letra B, do O pelo I. Beleza? Show de bola. Aí, cara, né? Pra você tentar decorar essas regrinhas, né? Eu criei uma paródia, né? Daqui é a paródia, de Barões da Pisadinha, uma música que estourou um tempo aí, né? O professor canta ruim, rapaz. Mas aí, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Se servir, vocês podem utilizar, né? Se não, você achar que, né, professor, isso serve pra nada. Você deixa de lado aí, tá bom? Quiser adiantar o vídeo aí, pode adiantar já pra o resumão que eu fiz aí, tá bom? Ó, a música é mais ou menos assim, ó. Se liga na dica, rapaziada. Essa cê vai conseguir de graça. De que não esquece nem a pau. E na prova vai acertar geral. E se vier a negação, eu não resisto. É só analisar os conectives. Se vier o se então, mantém e nega. Pode seguir esse bizu que tu acerta. E se vier o se então, mantém e nega. É só seguir esse bizu que tu acerta. Só basta você se ligar. Na dica que eu dou logo pra passar. Só basta você se ligar. Na dica que eu dou logo pra passar. Se liga na dica, rapaziada. Essa você vai conseguir de graça. Chama! Diz que não esquece nem a pau. E na prova vai acertar geral. Agora. E se vier a conjunção, troca por o. Depois é só negar. E se vice-versa, se for bicondicional, vira o. Pode seguir esse bizu que tu acerta. E se vier a conjunção, troca por o. Depois é só negar. E vice-versa, se for bicondicional, vira o. Pode seguir esse bizu que tu acerta. Só basta você se ligar. Na dica que eu dou logo pra passar, só basta você se ligar. Na dica que eu dou logo pra passar. E se vier a negação, eu não resisto. É só analisar os conectives. Se vier o se então, o quê? Mantém nega. Pode seguir esse bizu que tu acerta. Entendeu? Gravou a música, irmão. Tá gravando a regra. Se vier o se então, mantém e nega. Que é o mané, né? Pode seguir esse bizu que tu acerta. Aí outra. E se vier a conjunção, trocar por o. Depois é só negar e vice-versa. Como assim? Conjunção é o i, né? Troca pelo ou. Depois é só negar. E vice-versa, porque se for o ou, troca pelo i, nega também. Entendeu? Aí depois, aí, se for bicondicional, vira o. Pode seguir esse bizu que tu acerta. E se vier o ou, vira se somente se. Vira bicondicional, né? Bicondicional não, se somente se. Beleza? Então tá aí, a musiquinha criada aí com todo carinho também pra galera decorar o danado dessas principais regras da negação, tá bom? Aqui é a principal parte. Essa aqui, ó. E essa aqui. Tá bom? Tá aí pra vocês, tá? Aí, eu trago pra você um resumão. Um resumão das regras, tá? Das regras, ó. A negação do i, negação do ou, tá? Negação do i é negação do ou. Aí depois eu ensinei, foi o contrário? Não dá certo aqui. Aí eu vou fazer aqui a negação do i de novo e a negação do se então. Negação do se então, tá? Aí, por fim, a negação do, dá pra botar aqui, do se somente se. Negação do se somente se e a negação do ou. Só lembrando que tem outras regras também, né? Tem outras regras também, tá? Tanto do si somente si como do ou, que são as principais, como eu falei para você. Lembrando que essas duas aqui, ó, tanto a negação do i como a negação do ou, usa esse bizu aqui, ó, que eu passei para vocês, véio. Negou tudo. Troca o i por quem? Pelo ou e troca o ou pelo i, tá? Tem que lembrar disso, aí. Negou, trocou. Negou. Negou, trocou. Negou. Beleza? Show de bola. Aí, essas duas aqui, ó, o i e o si, então, usa a regra do mané. Mantém e nega. Mantém, nega. Só que lembro da troca do conectivo, né? O i vira assim então. Que é do mesmo jeito. Hein? Mantém, nega.
Só que lembre da troca do conectivo. Sim, então vira aí. Beleza? E esse aqui, o bizu é troca. Só troca o conectivo. Se somente se vira o ou e o ou vira se somente se. Ó, coisa mais besta do mundo. Pronto. É tanto que na tabela verdade, se você perceber, a tabela verdade do o se somente se e a tabela verdade do ou, VVFF, né? Aqui é VF, VF. Vou mostrar pra você aqui, ó. Algo que você já é pra saber, né? Creio que você já sabe. Ó, aqui. O conectivo se somente se, né? Só é verdade V com V ou FF. Que é falso, não é isso? No conectivo ou é verdade quando são diferentes, não é isso? Se você olhar essa tabela aqui, ó, elas são opostas. Quando um é verdadeiro, outro é falso. Quando um é falso, outro é verdadeiro. Por isso que um é a negação da outra, entendeu? Por isso que é só trocar o ou pelo se somente se. Tá? Então essa é a prova do porquê. Tudo bem? Então, show de bola. Basicamente, negação é isso. Agora é hora de praticar, tá? A questãozinha tá aqui na tela, aí, que diz o seguinte, ó. Vamos lá. Considera a seguinte afirmação, tá? Você já pode ir respondendo aí. Eu nasci em São Paulo e vamos lá. Estudei em Campinas. Lembre-se que ele quer o quê? A negação, hein? Como é a regra do i? Trocar pelo ou. Essa é a principal. Eu já vou trocando pelo ou. Hein? Ou é letra C ou é letra D. Letra E. De início, né? Vou saber se ele negou tudo, hein? Nasci em São Paulo. Fica não nasci em São Paulo. Opa, aqui é Campinas, já tá fora. Mas pode ser também. Calma. Pode ser, pode ser, pode ser. Porque ele pode ter invertido, né? Não, tenha calma. Não elimina não, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Não estudei em São Paulo, certo? Aqui é nasci, né? Aqui é nasci em São Paulo. É, aqui ele confundiu aí. Ele botou São Paulo, só que ele botou estudei aqui, ó. Só que aqui é nasci. Então não é letra E, ó. Tá fora. Ele mudou o verbo. Botou pra confundir mesmo, viu? Botou pra confundir. Então o gabarito vai ser letra C, ó. Eu não nasci em São Paulo. Tá aqui, ó. Ele inverteu a ordem, ó. Eu estudei em Campinas, fica não estudei em Campinas. Vixe, professor, pode acontecer isso? Pode. Por quê? Porque é comutativa. Nasci em São Paulo e estudei em Campinas. A negação disso é trocar o i pelo ou e negar tudo. Não estudei, não nasci em São Paulo, nasci em São Paulo fica não nasci em São Paulo, ou estudei em Campinas fica não estudei em Campinas. Só que o que acontece? Ele inverteu. E isso não tem problema nenhum, porque o conectivo ou ele é comutativo, entendeu? Não pode inverter aqui. O único que não pode inverter é o centão, né? Centão não pode inverter de jeito nenhum. Beleza? Os outros podem ficar à vontade. Olha essa outra aqui, ó. Vamos lá. Considera a sentença a seguir, constituída de uma disjunção exclusiva. Ou vou trabalhar de carro ou irei ao dentista. Ou. Foi o que o professor ensinou quando trata de negação. Ó. Trocar pelo si somente si, né? Vamos lá. Tá aqui o si somente si na letra C. Ó. Só faça conferir se tá certo mesmo. Vou trabalhar de carro. Se somente se irei ao dentista. Eu for ao dentista, certo? Gabarito letra C mesmo. Beleza? Olha essa outra. Sabe-se que não é verdade que, ó. Lembra que eu falei que não é verdade que já é questão de negação? Ou José é rico ou Paulo é pobre. Lembra que é um ou. Analisa o conectivo ou. Troca por quem? Pelo si somente si. Ó. Pelo si somente si. Então, José é rico, si somente si, Paulo é pobre. É, gabarito letra A mesmo. Show de bola. Sem muito moído, né? Sem muito moído. Aí aqui, ó, essa outra aí. Se uma pessoa diz, vou à praia, se não chover, uma forma de negar essa proposição é. Aqui, primeira coisa, veja que aqui nós temos uma questão, uma proposição que é um cientão, só que está invertido, né? Primeira coisa, antes de você negar, você tem que organizar ela. Se não chover, o se vem no meio da frase, né? Então, vou à praia. O sentido principal da frase é esse aqui, ó. Não choveu o antecedente e vou à praia é o consequente. Então, agora que você pode aplicar a regra do Mané, ó, porque a frase está organizada. Então, como é a regra do Mané? Mantenha primeiro, aí. Não choveu e troca pelo i, ó. Nega, vou à praia, fica não fui à praia. Gabarito correto é a letra E. Beleza? Letra E. Agora cuidado, porque a banca poderia muito bem enganar você. Ó. Ele poderia botar muito bem assim, ó.
Vou à praia. Vou à praia. E aí nega. Não chover. Vou à praia e chove. Vamos supor. E chove. Beleza? Então, poderia ter essa e você poderia ir e marcar, né? Se confundir, entendeu? Então, é isso. Tá? Cuidado aí na hora de interpretar essas questões quando vier um centão. Você tem que fazer com que ele seja escrito na forma original para depois poder negar. Beleza? Aí essa outra aqui, ó. A negação. Maria é casada se somente se Francisco for maranhense. Se somente se vira o ou, né? Aqui a letra D, ó. Maria é casada, ou Maria é casada, ou Francisco é maranhense. Gabarito letra D. Beleza? Então, show de bola. Apareceu essas questõezinhas aí que envolve conectivo i, conectivo ou, sim, então. É assim que você faz. Vamos fazer mais umas três aqui para fechar essa parte. Tá aqui, ó. Mais três questõezinhas. Vamos lá. Negação da afirmativa, né? Tomei remédio. Vamos lá. Tomei remédio e a dor não passou. O i tem que virar o, né? Tá aqui, ó. Aí tomei remédio, fica não tomei remédio. Tá aqui, ó. A dor não passou. Quando você nega, fica a dor passou. Certo? Gabarito letra D. Beleza? Olha o segundo aqui, ó. Penúltima, né, na verdade. A negação da a negação de Maria sabe cozinhar ou falar inglês. Então, ou vira aí, né? O mais, ó, é o i, o mais aqui é o i e o nem também é o i junto com o não, né? Então fica assim, ó, Maria sabe cozinhar, fica Maria não sabe cozinhar. A única que elimina a letra E, que ele não negou. Fala inglês, fica como? Não fala inglês. Aqui sabe falar inglês, tá fora. Nem falar inglês. O nem, lembrando que é o i junto com o não. Então não era pra ser assim, e não fala inglês? Aí botou assim. O i mais não fica nem falar inglês. Gabarito, letra D de Deus. Beleza? Show de bola. E a última aqui, pra gente ir pra outra parte da aula, né? Diz o seguinte: é a negação de se luto, então não perco. Aí é um se então, né? Mano, é. Luto. Pronto, já matou, que é o único que tem o i aqui. Esse aqui tem, mas já elimina, porque ele. A regra é mantém, ó. Mantém, luto. E nego. Nega, né? Não perco, fica como? Perco. Quando você nega o não perco, você tira o não. Gabarito correto, a letra B. Beleza? Então, isso é o resumo de negação. E pode estar na sua provinha aí. Beleza? Pode estar na sua prova. Veio aí na prova da Polícia Militar do Ceará. Né? Veio uma questão de negação na Polícia Militar do Ceará envolvendo o quê? Equivalência. Que é o que eu vou trazer para você nessa parte da aula aqui, tá? Vou trazer o quê? A principal equivalência lógica para vocês. Principal. Lógico que tem várias outras, né? Só que aqui para você a principal, que é o que mais cai em concurso público, né? Até mesmo porque uma revisão não tem como você estudar, né, de forma completa esse conteúdo, tá bom? Conteúdo muito extenso, tá? A principal equivalência lógica que cai mais em concurso público é a equivalência lógica da condicional. São duas. Uma é a contrapositiva, né, que tá aqui o passo a passo. Você inverte as proposições, mantém o se então e nega tudo. Você não muda se então, você não troca conectivo. Aqui você mantém o se então. Equivalência, tá? Não é negação. Beleza? Então, se tiver assim, ó, se estudo com Aislan, então aprendo lógica, você vai ter que inverter. Ó. Aprendo lógica, vai trocar com estudo com Aislan. Você inverte. Só que nega tudo. Aprendo lógica, fico. Se não aprendo lógica, então não estudo com Aislan. Essas duas frases, elas são chamadas de equivalentes. Ou seja, é a contrapositiva. Essa frase aqui, ó, é a contrapositiva dessa. Beleza? É a contrapositiva dessa. Eu chamo isso aqui, né, do bizu in neg. In para lembrar de inverter, neg para lembrar de negar. Inverte e nega, né? A forma simbólica é assim que você usa aí. Se então não troca o conectivo. Só que inverte negando aí. Não que, não P. Tem que lembrar disso. E vou mostrar isso aqui na prática, tá? Nas questões, ó.
De acordo com o raciocínio lógico proposicional, Polícia Civil da Bahia. Uma frase que é equivalente, não é negação, é equivalente, à proposição composta. Se o concurso não foi homologado, botar de forma simbólica, não F, não H, não foi homologado, então o resultado não foi divulgado, certo? Que eu tenho que sim, então. O que é que ele quer? Ele está pedindo a equivalência. Em nenhum momento ele pediu a negação, em nenhum momento ele botou não é verdade que, então é equivalência. O que é que eu vou fazer? Vou tentar procurar contrapositivo. O professor acabou de ensinar que é invertendo e negando. Inverte e nega. Não foi divulgado, né? O resultado não foi divulgado, fica como? Se o resultado foi divulgado, aqui ó, não foi divulgado, tá fora. Aqui ó, se o resultado foi divulgado, então o concurso não foi homologado, fica como? O concurso foi homologado. Gabarito correto, a letra E. Isso é a contrapositiva. Quando é equivalência, você já elimina o se então. O I, quer dizer, desculpa. Já elimina o I. O se então pode ser se então. Ou se então pode ser o ou, porque tem uma regrinha que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então você não elimina o ou e nem elimina o se então. Você elimina o i, o se somente se ou ou. Quando se trata de equivalência. Beleza? Olha essa outra. Se Felipe é honesto, então Gabriel não é pontual. Você pode fazer de cabeça? Pode. Ó, ele quer o quê? A contrapositiva. Lembre que contrapositiva é equivalência. Então você pode fazer até de cabeça, invertendo, negando. Hein? Gabriel não é pontual, quando você negar fica como? Gabriel é pontual. Tá fora, tá aqui, ó. Gabriel é pontual. É ou C. Felipe é honesto, fica como? Felipe não é honesto. Ó, gabarito letra E. Se for escrever de forma simbólica, é Felipe é honesto, então Gabriel não é pontual. A equivalência disso aqui, ó, a contrapositiva é Gabriel não é pontual, inverte negando. Hein? Gabriel é pontual e Felipe não é honesto, né? Então Felipe não é honesto. Beleza? Show de bola. Gabarito é. Tem outra aqui, ó, para você treinar isso aqui que eu tô falando. Né? Em uma reunião com seus colaboradores, o chefe do atendimento diz: se o atendimento é bom, então o cliente ficará satisfeito. Olha que massa. Hein? E volta. A alternativa que contém uma afirmação equivalente à do chefe L, que é uma equivalência. Essa questão é da seguinte forma: o atendimento é bom, volta só o B. O atendimento é bom, então cliente satisfeito, ainda tem um I, ó, e volta, V de volta. Começou com o se, tendo o se e o se então é o principal, parênteses aqui, ó. É a mesma coisa que você fez lá quando é negação, né? Você vai fazer a equivalência do conectivo principal, ó. Desse se então aqui, ó. Esse é o antecedente e esse é o consequente. Então você vai inverter, só que você vai negar, né? Inverte e nega. Então aqui não é o cliente satisfeito e volta, você tem que inverter negando aí. O i vira o. Cliente satisfeito fica assim, ó. Cliente não, se o cliente não fica satisfeito ou não volta, negou. Então, o atendimento é bom, fica como? O atendimento não é bom. Tem que procurar essa alternativa aqui. Ó. Vamos lá. Se o cliente não fica satisfeito, tá aqui, ó. Ou, tá vendo certinho? Ou, não volta, então o atendimento não é bom. Perfeito. O gabarito aqui deu na letra B. Show de bola. Pode aparecer assim também para você, a equivalência com o de uma forma maior, né? Maior, não só com duas, né? Como você viu anteriormente. Beleza? Essa é a primeira regra da equivalência, que é a equivalência do se então contrapositiva. Só que existe a outra regra, que é do silogismo disjuntivo, que a gente chama carinhosamente da regrinha do Neymar. Regrinha do Neymar. O passo a passo é, ó, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor. Passo a passo é, nega a primeira, troca o se então pelo ou, cuidado, porque a negação troca pelo i, né, mané. Aí é negação, aqui na equivalência trocando pelo ou. Equivalência, trocando pelo i é negação. Cuidado para não confundir. Mantém a segunda. Isso aqui é a famosa regra do quê? Do Neymar. Nega
O Y lembra do ou, aí. Mantém. Tá? Aqui, se eu estudo com Aisla, então aprendo lógica. Essa equivalência, sem usar a contrapositiva, é trocando pelo ou. Só que você nega primeiro. Estudo com Aisla fica não estudo com Aisla. Ou aí mantém, ó. Aprendo lógica. Beleza? Aí o bizu tá aqui, ó. Que é o Neymar, né? O menino Ney. Ó, NE para lembrar de nega. O Yzinho aí. Lembra do símbolo do ou. E o mar para lembrar de manter, né? Mantém. Tranquilo? Então, aplicando isso nas questões. Vamos lá. Tá aqui, ó. Polícia Civil de Sergipe. A frase, se Carlos trabalha, então não ganha dinheiro. É equivalente a. O que é que eu vou fazer? A partir de agora, você tem duas regras a usar. Ou usa a contrapositiva ou usa a regra do Neymar. O que é que eu faço? Olho para as alternativas. Véio. O eu já elimino, porque na negação é equivalência. Conectivo ou, conectivo ou e conectivo ou. Eu vou aplicar aquela primeira regra, que é o se então? Não. Vou aplicar a regra do Neymar. Nega a primeira. Carlos trabalha, fica Carlos não trabalha. Só tem um, hein? Gabarito é D. Ou ganha dinheiro. Né? Carlos trabalha, então ganha dinheiro. A equivalência é Carlos não trabalha ou ganha dinheiro, porque mantém. Beleza? Aqui, ó. A proposição pentam que é equivalente a. Cuidado para não marcar a letra A de forma, né, acelerada, se confundir. Porque aqui tá negado e tá negado. Hein? Só que a contrapositiva é para ser assim, ó. Se ele tivesse invertido, tava certo. Só que ele não inverteu. Então quer dizer que ela aplicou a regra do Neymar. Ó. Nega a primeira ou mantém a segunda. O gabarito é B, na verdade. Que é a regra do Neymar. Aqui é a regra do inverte, nega. Né? Inverte e nega. Que é a contrapositiva, entendeu? Contrapositiva. Aí, tá aqui outro aí. A proposição lógica é equivalente à afirmação. Se Lucas é cabeleireiro, então não trabalha aos domingos. Né? A proposição lógica é equivalente. Ele quer a equivalência dessa frase. Equivalência. Aí como é que eu faço, pessoal, para aplicar a equivalência disso aí? Vamos nós. A equivalência dessa frase, você pode usar a contrapositiva ou pode usar a regra do Neymar. Quem escolhe, no caso, agora vai ser o aluno. A leitura do aluno, a intuição do aluno na hora da prova. Sei que a e a B eu já elimino. Porque como não é negação, já vou eliminando. Porque o se então só vira aí se for negação. Já elimina E também. Ó. Então fica só conectivo ou. Então aplica a regra do Neymar. Nega primeiro. Ó. Lucas é cabeleireiro, fica como? Lucas não é cabeleireiro. Ou, né? Mantém. Não trabalha aos domingos? Mantém. Ó. Não trabalha aos domingos. Gabarito letra D. Ó. De forma simbólica. Neymar. Neymar. Nega a primeira. Lucas é cabeleireiro, fica Lucas não é cabeleireiro. Trocou pelo ou. Aí mantém, ó. Do jeito que tá aqui, você mantém. Ó. Não trabalha aos domingos. Letra D. Beleza? É isso. Olha essa outra. Considera a proposição. Se Esté pratica natação, Esté natação. Então ela faz atividade física. Atividade física. Assinala a proposição equivalente a qual foi apresentada anterior. Letra A eu elimino porque tem um I. Letra C eu elimino porque tem o C. Já para não poder confundir com negação. Né? Porque senão você vai pensar, vai usar a regra do mané. Errou. Porque não é negação, pô. Tá entendendo? Então é equivalência, macho. Então o que é que eu vou fazer? Aplicar a regra da equivalência. Qual é a regra da equivalência? Nesse caso aqui é Neymar, né? Porque a alternativa só sobrou conectivo ou. Então nega a primeira. Esté pratica natação, fica como? Esté não pratica natação. Ou, aí mantém. Faz atividade física, repete. Faz atividade física. Então gabarito é letra D, ó. Esté não pratica natação ou faz atividade física. Perfeito. Aí tá aqui, ó. Mais uma. Se Temístocles, se Temístocles, né, é professor, então Demóstenes é orador. É logicamente equivalente a. Vamos lá.
Na alternativa aqui, ó, como ele tá pedindo equivalência, eu já elimino letra A, porque tem um I. Acho que o áudio deu uma paradinha aí, né? Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Acho que o áudio deu uma paradinha aí, ó. Justamente nessa questão. Ele diz assim: a proposição condicional, se Temístocles é professor, então Demóstenes é orador, é logicamente equivalente a, cuidado, porque ele está pedindo equivalência, não é negação. Então, se é equivalência, já vai eliminando o I, ó. Vai eliminando o I. Só pega o I se for negação, entendeu? Se for negação. É tanto se você confundir a regra do Neymar com a regra do Mané, você corre o risco de errar, porque a regra do Mané tem aqui na letra B, ó. Mantém e nega, pode olhar. Aí você erra, de graça, né? Aqui, de fato, é a regra do Neymar, ó. É isso que eu tava falando aqui anteriormente, aí, antes de o áudio cortar, né? Regra do Neymar. Nega a primeira. Ó, Demístocles é professor. Negou. Ó, Demístocles não é professor. Trocou pelo ou. Aí mantém. Mantém, ó. Demóstenes é orador. Mantém. Demóstenes é orador. Beleza? Show de bola. Aí, tudo bem. Você viu aí, ó, que nós temos a regra. Só ajeitar aqui, ó. Nós temos a regra da contrapositiva. O se então mantém, você inverte e nega, né? Mantém. E tem também a regra do Neymar, né? Que é trocando pelo ou. Beleza? Que é trocando pelo ou. Aí, o que é que vai acontecer? Na hora da prova é você que vai, tipo, ter a intuição de saber qual regra você vai usar. Você tenta uma, se não tiver, tenta outra. Eu gosto de fazer eliminando as possibilidades. Por exemplo, tá lá o cientão, ele quer equivalência, eu já vou eliminando o i, o ou, se somente sim. Só deixa o cientão e o ou. E o ou, aliás. Se só tiver ou na hora que eu eliminar, eu aplico Neymar. Se só tiver cientão, eu aplico contrapositiva. Você tem que ter essa intuição. Se tiver tanto cientão como ou, testar uma, se não der, testa outra. Nunca vai ter as duas alternativas, porque senão vai ser anulada, né? Vai ter duas respostas que são equivalentes. Entendeu? Então é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Aí, o que é que acontece? Vocês perceberam que a regra do mané, da negação, pode ser usada no i e no si, então? Lembra que eu falei? Aqui, ó. Falei aqui, ó. Vou até voltar aqui pra vocês verem. Vou até falar aqui, ó. Eu falei. Ah, tá muito longe. Vou voltar lá, não. Né? Tá muito longe. Mas eu falei pra vocês que mané tanto usa do i para o centão como do centão para o i. Aí aqui é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu usei Neymar do cientão para o ou, você pode usar Neymar voltando também. O ou para o cientão. Que isso até caiu na polícia militar do Ceará, né? Interessante. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É a equivalência da disjunção. Usa a mesma regra do Neymar. Mesma regra do Neymar. Mesma regra. A diferença é que no canto do ou, você vai botar o cientão. Né? Nega, mantém. Então, estudo com Aisla ou aprendo lógica. Esse ou vai virar cientão. E vai usar a regra do Neymar. Ó. Nega a primeira. Se não estudo com Aisla, então, aí mantenho. Aprendo lógica. Beleza? É a mesma regra do Neymar. A gente chama de Neymar sentou. Né? Neymar sentou. Por quê, professor? É para você lembrar, ó, que Neymar é a regra. Nega mantém, né? Sentou é para você lembrar que o si troca pelo ou e que o ou troca pelo si. Sentou é por causa disso. Para lembrar que o si troca pelo ou troca pelo si. Esse é o bizu do conectivo ou e do conectivo si, então, né? Utilizando a regra do Neymar. Beleza? Aí tem algumas aplicações aqui, ó, para vocês verem. Pega essa aqui, ó. De acordo com o raciocínio lógico, matemática, a frase. O Brasil não foi campeão. O Brasil não foi campeão. Ou o presidente foi ao comício. O presidente foi ao comício. Tá?
Então aqui você tem o quê? O conectivo ou. Beleza? Equivalente à frase. Aquele que é o quê? Que é uma equivalência. Ele quer uma equivalência de qual conectivo? Do ou. Meu amigo, é só virar assim então. O ou vira assim então. Tá? E qual é a regra? Neymar. Neymar. Nega a primeira. O Brasil não foi campeão, fica como? Se o Brasil foi campeão, então, aí mantém. O presidente foi ao comício. Aqui, ó. O Brasil foi campeão, então o presidente foi ao comício. Gabarito, letra C de caveira. Ou de civil. Beleza? Show de bola, né? Vinha o ou, ele pedia equivalência, troca pelo sim, então. A mesma regra do Neymar. Não esqueça. Caiu uma questão dessa na prova da Polícia Militar do Ceará. Aí você tem que estar pronto para conseguir acertar também, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha essa outra aqui, da civil de Sergipe. A vítima faz boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Ou o acidente foi grave. Acidente grave. É logicamente equivalente a. Ele quer a equivalência desse conectivo aqui, ó. Do. Lembrando que faz o quê? Troca pelo si, ó. Troca pelo si, então. E aplica o Neymar. Neymar. Nega a primeira, né? Vamos lá. A vítima faz boletim de ocorrência, fica como? A vítima não faz boletim de ocorrência. Então, aí mantém. O acidente foi grave. O acidente foi grave. Beleza? Então, show de bola. Você vai e procura o gabarito. Se a vítima não faz boletim de ocorrência, então o acidente foi grave. Gabarito letra D. Calma que tem mais questões, ó. Olha essa outra. Vamos lá. A Lua é um satélite. Lua satélite. Ou Saturno não é o maior planeta. Não é. É equivalente à frase. Equivalência de novo. Hein? O ou tem que virar assim então. Só que usa a regra do Neymar. Mesma coisa. Hein? Nega a primeira. A Lua é um satélite, fica como? Se a Lua não é um satélite, tá aqui o gabarito já. Então, aí mantém. Saturno não é o maior planeta? Mantenha. Saturno não é o maior planeta. Mantém. Gabarito letra C. Tá? Gabarito letra C. Show de bola. Aí o que é que acontece? É agora onde tá a pegadinha. Que se você não tomar cuidado, você erra a questão. Beleza? Preste atenção aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Questão potencial de prova isso aqui, viu? A frase Oswaldo anda de bicicleta ou Ana não comprou uma TV é equivalente, logicamente, a. O ou, como ele quer equivalência, primeira coisa que eu faço é trocar pelo sim, então, né? Qual regra, professor? Neymar. Aplicar a regra do Neymar. Mesma coisa que eu fiz nas últimas 3 questões. Nega a primeira, ou seja, Oswaldo não anda de bicicleta. Se Oswaldo não anda de bicicleta, aí, tá aqui o gabarito na B, ó. Oswaldo não anda de bicicleta. Cuidado para não marcar e já ir pensando que acerta e você erra. Mantém a segunda. Aí. Ana não comprou uma TV, repete. Ó. Ana não comprou uma TV. Só que o que ele fez foi negar, ó. Ele negou as duas. Não pode. Gabarito B não é. Alternativa B não é. Aí você vai dizer, vixe Maria, não tem gabarito não. Calma, que tem. Nesse caso, é porque ele quer que você use outra equivalência. Ó. Se não aplicou a regra do Neymar, não se transformou no cientão, como não tem gabarito, não se desespere. Aplique a contrapositiva aqui, ó, na equivalência que você encontrou. Inverteu, negou. As duas regras utilizando aqui nessa questão só. Ana não comprou uma TV, fica como? Se Ana comprou uma TV, então. Aí você nega isso aqui também, porque tá invertendo e negando. Aí. Oswaldo não anda de bicicleta, fica como? Oswaldo anda de bicicleta. Então o gabarito correto tá aqui, ó, na letra D de Deus. Que questão massa, né, não? Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Você aplica a regra do Neymar, se não tiver gabarito, aplica de novo a regra da contrapositiva. Tá? Esse é o bizu para resolver essas questões. Vou fazer outra. Só entendi mais ou menos. Entendi mais ou menos. Tem mais 2 questões para você aprender, tá? Olha essa. De acordo com a proposição lógica, a frase. O agente censitário não transcreveu o texto em planilha eletrônica. Vou botar assim, ó, não transcreveu.
ou o trabalho foi realizado. Vou botar assim, ó, o trabalho foi realizado. Com sucesso, né? A frase é equivalente à frase. O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Conectivo ou, você já sabe o que vai fazer, né? Quando tem um ou, quando ele pede equivalência, aplica a regra do Neymar. Regra do Neymar, vamos lá. Nega a primeira, ou seja, o agente censitário transcreveu, que negou, né? Tá negado, então vira afirmativo. Se o agente censitário transcreveu, então aí mantém. O trabalho foi realizado com sucesso. Veja se tem esse gabarito aqui, ó. Se o agente censitário aqui não transcreveu, tá fora. Aqui é um I, ó, tá fora, né? O trabalho foi realizado com sucesso, não é. O trabalho não foi realizado, tá errado. Não tem gabarito. Não tem gabarito. Aí você diz, espera aí, o professor mandou eu não me desesperar. É só pegar essa nova proposição que eu escrevi aqui e aplicar a contrapositiva. O inverte e nega. Inverte e nega. Inverteu, negou, inverteu, negou. Trabalho foi realizado com sucesso, fica assim, ó. Se o trabalho não foi realizado com sucesso, então, aqui não é agente transcreveu, fica como? O agente não transcreveu o texto em planilha eletrônica. Entendeu? Aí vai ter que ter esse gabarito. Se o trabalho não foi realizado com sucesso, tá aqui, ó. Então, o agente censitário não transcreveu o texto em planilha eletrônica. Gabarito letra E. Beleza? Aí a última aqui para você ver. Aí a última eu vou fazer até o seguinte. Eu vou até escrever. Não vou deixar só em forma de símbolo, não. Escrever, para ver se abre a mente completa. Vou fazer escrevendo. Não gosto muito de fazer escrevendo, não, que é muita frase, né? Aí, às vezes, a pessoa perde muito tempo. Imagina uma dessa, bem grande. Vou fazer a pequenininha aqui para você ver. A proposição. Paulo é médico. Até escrever aqui, ó. Paulo é médico. Ou Ana não trabalha. Beleza? Aí ele diz assim, é logicamente equivalente. O que é que eu faço? O ou, o professor acabou de dizer que é só aplicar a regra do Neymar. Só que você vai ver que não tem gabarito. Neymar, né? Trocando pelo cientão. Se, aí nega, né? Que é Neymar. Ó, Neymar. Nega. Paulo é médico, fica assim, ó. Se Paulo não é médico, então, aí mantém. Ana não trabalha. Então mantém. Ana não trabalha. Ana não trabalha. Beleza? Só que não tem esse gabarito, quer ver? Ó? Se Paulo não é médico, então Ana não trabalha. Não tem esse gabarito, né? Não tem. Aí você vai dizer, e agora, professor? Calma. Sabe o que é que você faz? Você aplica a contrapositiva. Inverte e nega. Você vai ter que inverter, inverter e negar. Aqui não é Ana não trabalha, fica assim, ó. Se Ana trabalha, inverteu, negou. Então, pode olhar que tem gabarito agora. Hein? Paulo não é médico, fica como? Paulo é médico. Pronto. Se você não tiver entendido essa, não tiver entendido essa, tá aqui, ó. Outra possibilidade de você fazer, escrevendo. Só que fica muito demorado, né? Ficar escrevendo. Pelo amor de Deus. Por isso que eu faço de forma simbólica. Se Ana trabalha, então Paulo é médico. Ó. Se Ana trabalha, então. Aqui, ó, letra A. Se Ana trabalha, então Paulo é médico. Gabarita, letra A. A de águia. A de águia. Protocolo Águia aqui para vocês, tá? Tentando ajudar vocês da melhor forma possível para esse concurso da Polícia Civil, né? Tá certo? Então, desde já, agradeço a presença de vocês, tá bom? Então, se você chegou até aqui o final, né? Compartilha esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar várias pessoas aí que estão se preparando para o concurso, né? Uma questão aí, potencial de prova, questões de negação e equivalência. Tem que levar para sua prova todas as regras principais de negação, levar para sua prova todas as regras principais de equivalência. Lógico que tem várias outras regras de equivalência, lógico. Tem a do se, somente se, tem a comutatividade, né, que você pode inverter as proposições simples, tá certo? Inverter, a única que não inverte é o se então. Enfim, tem várias outras equivalências lógicas. Só que aqui a principal é essa, né, que é a nega, a inverte nega, que é a contrapositiva, e a regrinha do Neymar. E lembre que, se vier o ou e pedir a equivalência do ou, se aplica a regra do Neymar também, que foi a que caiu na Polícia Militar do Ceará.
A regra da Polícia Militar do Ceará, a questão era, tinha o conectivo I, se aplicava a negação trocando pelo OU, né? Aí tinha lá o gabarito. Só que ele queria outra também que representava a negação. Aí como lá tem o conectivo OU, você tem que lembrar que o conectivo OU pode se transformar no cientão. Aí o que é que você faz? Você aplica a regra do Neymar e acha também. Tá? Ou então aplica as duas regras do conectivo I na negação, né? Que é o mané. Entendeu? Enfim, questãozinha muito boa. Tá? Então, tamo junto. Aguardo vocês aí na próxima aula que a gente vai falar sobre probabilidade. Não esqueci o pedido de vocês, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe e valeu!